Queridos irmãos e amigos, para nossa meditação neste dia, quero ler um texto do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 15, que diz: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Agora, Juízes 13, 24. Depois teve uma mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 16, 31 agora. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e o sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão julgou a Israel 20 anos. Queridos, a história de Sansão da Bíblia se tornou tão popular que até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia a conhecem. Virou filme, série de TV, muitos livros foram lançados contando a sua história. O certo é que Sansão foi o filho da promessa, pois seu nascimento foi anunciado pelo anjo a seus pais. Possivelmente sua mãe era estéril, mas esse menino deveria ser nazireu, ou seja, consagrado a Deus. O filho não poderia, de conformidade com Números capítulo 6, Juízes 13, ingerir ou degustar qualquer produto da uva, cortar o cabelo e tocar em cadáver, uma exigência que dava muito bem de ser seguido. O nazireu tinha que renunciar a todos os prazeres, a fim de consagrar-se inteiramente a Deus. O que Deus exige de cada servo seu nos dias atuais, amigos, no mínimo, obediência, submissão aos seus mandamentos, e não devemos subestimar o nosso inimigo. Achar que sou um super crente é um perigo terrível. Por isso tenho que vigiar, ficar na dependência de Deus e ter uma vida de constante aproximação de Deus através da leitura bíblica e oração. Satanás sabe que a nossa força espiritual vem da nossa obediência ao Senhor. Sabendo disso, o inimigo tenta fazer com que não sejamos obedientes. Foi o que aconteceu com Sansão, quando quebrou seus votos. O pecado nunca é aquilo que aparenta. A ideia que temos de Sansão é que parece ser uma pessoa cheia de si mesmo. Vencia todos os inimigos com sua força extraordinária. Só quando chegou ao fim do poço buscou o Senhor. Vamos ler Juízes 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão estava acostumado a brincar com seus inimigos. No dia de seu casamento, ele deu um enigma para ser descoberto
No entanto, foi enganado pela própria esposa. Ele havia matado um leão que tentou atacá-lo usando as suas próprias mãos. Um dia, passando com seus pais pelo local onde havia matado o leão, só ele percebeu que existia um favo de mel dentro da carcaça do animal e ele formou este provérbio depois de ter comido o mel e ter dado aos seus pais. O provérbio diz assim: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Foi o enigma que ele passou para alguns jovens que participaram do seu casamento para decifrarem. E brincou outras vezes, e na última brincadeira ele se deu mal. Seus inimigos utilizaram da mulher que estava ao lado de Sansão. Dalila, seu próprio nome diz tudo, dedicada. Era uma mulher bela, mas era uma inimiga do povo de Israel. Deitado no colo de Dalila, ele fez um jogo com ela sobre a verdadeira fonte da sua força. Sansão, depois de zombar, brincar, foi vencido pela sedução de Dalila, um instrumento do diabo para abreviar a vida de Sansão. Sansão brincou com o pecado. Isto me faz lembrar de uma história que li. Um garoto da cidade, ao visitar com a sua família uma fazenda, logo na porteira o menino sentiu acuado pelo cachorro do caseiro e escondeu atrás de seu pai. Mas o caseiro logo disse: não se preocupa, ele está abanando o rabo, ele não vai morder. Então o garoto responde: mas ele está rosnando com cara feia para mim. Agora eu não sei em quem acreditar. Com o pecado, querido, não se brinca. Um dia um pastor chegou a assustar os membros de sua igreja quando ele disse: seja persistente como o diabo. Mas depois o pastor acrescentou: só que na prática do bem. Quando se brinca com o pecado, parece redundância, mas na verdade não se brinca. É como patinar montanha abaixo. Sua velocidade só vai aumentando à medida que você vai descendo. Sansão se envolveu em uma situação que transcendia a sua própria força. Achou que venceria sempre, mesmo brincando com o pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, disse o salmista no Salmo 119, versículo 11. Essa é a atitude de quem ama o Senhor, de quem serve ao Senhor nosso Deus. Esconder a palavra de Deus em nosso coração e obedecer ao Senhor para não pecar contra Deus. Então, essa deveria ser o dever e a obrigação de Sansão também. Observe Juízes 16, 20. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de seu sono e disse: sairei ainda outra vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Queridos, considero este verso 20 um dos mais tristes do Velho Testamento.
Sansão pensou que era invencível. Ele tinha esquecido que a sua força vinha de Deus. Na parte final do verso diz: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Triste, na verdade, terrível isso. Quando o Espírito Santo se ausentou de Sansão, ele se tornou um nada, uma presa fácil. Aí os filisteus vazaram os seus olhos e, totalmente cego, enfraquecido, vazio de Deus, ele foi reduzido a um humilhante trabalho escravo. Sansão, um personagem marcado por contrastes, exemplifica os homens que, embora grandemente capacitados por Deus, caem em ciladas porque não vigiou. Quando um servo de Deus se deixa dominar pelo pecado, ele se transforma num tolo, em um palhaço. Sansão nasceu para brilhar, mas escolheu ser palhaço nas mãos dos filisteus. Por que eu uso o termo palhaço? Em Juízes 16, 25, mostra que os filisteus se divertiam com ele, tiraram-no do cárcere e ele foi obrigado a fazer palhaçada, né? Possivelmente sem os seus olhos. Ele ficava apalpando as paredes, dando cambalhota, caía, levantava. Era uma situação vexatória. Devemos lembrar sempre que somos chamados para sermos um instrumento nas mãos de Deus, santos no mundo pecaminoso. O apóstolo Paulo assim nos ensina, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4. Todos aqueles que querem ser amigos do mundo são infiéis, inimigos de Deus. A Bíblia diz que Sansão não deu importância às advertências de Deus. Tem uma curiosidade nesta história, queridos. Um fato importante para se observar. Sansão foi enterrado no mesmo lugar onde Deus começou a dirigir a sua vida, sabia? No texto de Juízes 16, 31, revela: e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão termina sua vida onde começou. Isto nos mostra que Deus concedeu uma segunda chance a Sansão. Morreu com cerca de apenas 52 anos de idade. Não tenho dúvidas de que Sansão, se tivesse sido um filho melhor, tivesse sido obediente aos seus pais, sua história teria seguido um novo rumo, um rumo melhor, pois seus pais o aconselharam a casar com uma mulher do seu povo e não uma estrangeira com seus costumes, e especialmente uma mulher politeísta, adoradora de muitos deuses e ídolos. Creio que teria morrido idoso, não teria ficado cego, não teria sido preso, teria descendentes dentro de sua linhagem, porque Sansão morreu sem filho, perdeu a capacidade de ouvir, desprezou a orientação que Deus deixou através de Moisés,
de que um israelita não deveria se casar com mulheres de outra nacionalidade, conforme Deuteronômio 7, do 3 ao 4. Josué também avisou sobre o povo da terra, pois isso poderia tornar-se um laço, uma armadilha para eles. Esposas e maridos estrangeiros seriam como espinhos e os amarrariam até que eles fossem destruídos. Josué 23, do 12 ao 13. Era uma mensagem ainda bem nova, de poucos anos, portanto, Sansão não tinha desculpa alguma. Não podemos esquecer de que Sansão nasceu de uma promessa de Deus, de um milagre, uma vez que sua mãe era estéril. Josué 13, 2, 6 e 7. Quando Sansão nasceu, recebeu o nome de Shishon, em hebraico, que possui a mesma raiz da palavra Shemesh, que significa sol, pequeno sol, ou filho do sol, ou luz do sol. Sua mãe acreditava que ele brilharia e seria poderoso como o sol. Se Sansão foi a luz do sol, nome dado pelos seus pais, Dalila foi a senhora das trevas da noite. Dalila apagou a luz do sol. Ela foi o insistente laço do diabo na vida de Sansão. Dalila representou na vida deste homem de Deus do passado oposição a Deus, trevas e prisão. E essa história tem se repetido na vida de muitos crentes, homens e mulheres, que foram buscar um amor fora da igreja, fora do propósito de Deus. A mulher que Sansão arrumou por esposa fora de Israel, a Dalila, o vendeu literalmente. O valor que cada líder filisteu, queridos, ofereceu a Dalila para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão, era 1.100 ciclos, ou seja, 13 quilos de prata. Como eram 5 líderes responsáveis por cada uma das 5 capitais regionais dos filisteus, o que lhe estava sendo oferecido equivalia a 5.500 ciclos de prata, ou seja, 550 vezes o salário anual de um trabalhador braçal daquela época. Se tomarmos como base o salário mínimo brasileiro, isso significa, em valores de hoje, que eles ofereceram a ela mais de 3 milhões de reais para que Dalila traísse o homem que ela dizia que amava. Sansão estava tão apaixonado que não conseguia ver ou ouvir mais nada além da voz de Dalila ao seu ouvido. Na vida de Sansão, observo que acostumar-se com o pecado é perigoso, pois é um abismo. Um abismo chama outro abismo, até que tudo se faz trevas. Sansão brincou com o pecado por mais de uma vez, foi se aproximando do abismo passo a passo, não vigiou em oração, não resistiu à pressão do diabo e caiu. Saiba, irmãos, que Deus tem recompensas maiores do que os momentos de prazer proporcionados pelo pecado. Ir para o céu
é a nossa missão, um lugar indescritível, glorioso, espera os fiéis. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, a tua palavra é cheia de advertências. Mostra o caminho sobremodo excelente que devemos trilhar, que é o caminho da obediência, da sujeição ao Senhor, e aí sim venceremos Satanás, o inimigo, Deus. Não queremos brincar com esse inimigo terrível. Queremos, ó Deus, viver aos pés do Senhor, aos pés do altar. Queremos, Deus amado, como disse o salmista, como poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando os seus decretos. É assim que queremos viver, de uma forma que agrada ao Senhor, ter um coração puro, Senhor, viver de uma forma, Deus, que tribute louvores ao Senhor. Abençoa os lares que nos recebem através deste canal, que a bondade e a misericórdia do Senhor os alcance, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro com a graça de Cristo Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.